Nós vamos agora trabalhar algumas atividades, como eu falei na aula anterior, no vídeo anterior, aliás, sobre a Semana de Arte Moderna, ok? Então, nós vamos pegar alguns exemplos de atividades que já foram colocadas em outras avaliações externas, como o Enem, vestibular, e a gente vai discutir um pouquinho aqui, ok? Vamos lá? Bom, então, a questão 1. Sobre a Semana de Arte Moderna, é incorreto afirmar. Letra A. Evento realizado em São Paulo no ano de 1922, tinha como principal objetivo ratificar os padrões estéticos vigentes à época frente às investidas de um grupo de jovens artistas que propunha a renovação radical no campo das artes influenciados pelas vanguardas europeias. Será que é a letra A? Vamos para a letra B. O principal foco de descontentamento com a ordem estética estabelecida estava no campo da literatura e da poesia em especial. Exemplares do futurismo italiano chegavam ao país e começavam a influenciar alguns escritores, como Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. Será que é essa a resposta? Letra C. Alvo de críticas e, em parte, ignorada. Será que foi ignorada? A semana não foi bem entendida em sua época. Esse evento ocorreu no contexto da República Velha, controlada pelas oligarquias cafeeiras, ou seja, o pessoal que plantava muito café, pela política do café com leite. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República e a elite paulista. Está totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. Letra D. Será que é essa primeira? Essa letra C? Vamos ver a letra D, então. Os modernistas não apresentavam um projeto estético em comum, mas entre eles imperava a ideia de que era preciso renovar, dar às artes características genuinamente brasileiras. Para os jovens artistas, era imprescindível a ruptura com a tradição clássica para abolir os moldes europeus que ditavam as regras na Inglaterra, nas artes plásticas, na arquitetura, na música, etc. Será que era a letra D? E por último, a letra E. A Semana de Arte Moderna de 22 foi uma consequência do nacionalismo emergente da Primeira Guerra Mundial e também do entusiasmo de jovens intelectuais brasileiros pelas comemorações do centenário da independência no Brasil. Será? Bom, a alternativa correta, então, era a letra A. Por que que era? Considerando por muitos estudiosos da literatura como um divisor de águas na cultura brasileira, o evento procurou grandes e profundas transformações na arte de nosso país, que a partir daquele momento romperiam definitivamente com a cultura europeizante, ao propor o abrasileiramento nas artes plásticas, na música e na literatura. Lembra que a gente comentou lá na aula? Então, o objetivo da Semana de Arte Moderna e do modernismo em si era o quê? Trazer a brasilidade, né? Trazer a inovação, trazer uma ruptura, ainda que estivesse ancorado, esse movimento estivesse ancorado na vanguarda europeia. O que é a vanguarda? O que está na frente, né? As inovações nesses mesmos três campos, plástica, música e literatura. Trazer um pouquinho da Europa, mas trazer a cara do Brasil, mostrar a cara do Brasil, apresentar a sociedade brasileira através das artes visuais, das artes plásticas, na música e da literatura, ok? Vamos lá então para a questão 2.
A Semana de Arte Moderna de 1922 tinha como uma das grandes aspirações renovar o ambiente artístico e cultural do país, produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europeias. A gente acabou de falar sobre isso, sem contudo perder o caráter nacional. Com isso, contou com a participação de escritores, artistas plásticos, músicos, entre outros. Analise as sequências que reúnam as proposições corretas em relação à Semana de Arte Moderna. Então, número 1. O movimento modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com o barroco. Barroco? Será? Como os contos sobre a natureza e com o parnasianismo, com o estilo simples da linguagem. Será, gente? Parnasianismo? Lembram bem como que a professora de literatura trabalhou com vocês? Número 2. A exposição da artista plástica Anita Malfatti representou um marco para o modernismo brasileiro. Lembra Anita Malfatti, Monteiro Lobato? Suas obras apresentavam tendências vanguardistas europeias, o que, de certa forma, chocou grande parte do público. Foi criticada pela corrente conservadora, mas despertou os jovens para a renovação da arte brasileira. Será que essa é uma das que vão estar lá na resposta correta? Número 3. O escritor Graça Aranha foi quem abriu o evento com sua conferência inaugural, A Emoção Estética na Arte Moderna. Em seguida, apresentou suas obras Pauliceia Desvairada e Amar o Verbo Intransitivo. Será que ele, além de proferir a palestra, a conferência inaugural, foi ele também que escreveu Pauliceia Desvairada e Amar Verbo Intransitivo? Será que foi ele? Número 4. O maestro e compositor Villa-Lobos foi um dos mais importantes e atuantes participantes da Semana de Arte Moderna. A gente falou bastante dele na aula, lembra? E, quinto, as esculturas de Brecheret, impregnadas de modernidade, foram um dos estandartes da semana. Sua maquete do movimento As Bandeiras foi recusada pelas autoridades paulistas. Lembra que a gente falou sobre isso? Hoje, uma das esculturas públicas mais admiradas em São Paulo, que fica lá em frente do Parque Ibirapuera, que é um parque reconhecidíssimo, né? Agora nós vamos lá, ó. Assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Então, nós temos letra A, segundo, terceiro e quarto. Letra B, segundo, quarto e quinto. Letra C, primeiro e terceiro. Letra D, primeiro e quarto. E letra E, segundo e quinto. A alternativa correta é a letra B. Por que a letra B? Os ideais modernistas eram diametralmente opostos aos ideais do parnasianismo. Lembra quando a gente estava lendo lá? Eu comentei sobre isso. Será que o parnasianismo trazia modernidade? Não, ele não trazia, né? Então, os ideais de beleza, de estética eram diferentes. Então, eles eram opostos aos ideais modernistas. Enquanto que os modernistas pregavam a renovação. Os parnasianos propunha o resgate dos modelos da literatura clássica. Então, era o moderno e o clássico, né? Então, eles não tinham absolutamente nada a ver. Por isso, então, a resposta é número 1. Os livros Pauliceia Desvairada e Amar Verbo Intransitivo são de autoria de Mário de Andrade. Ok, então? Vamos, então, para fechar nossas questões, a questão número 3. A Semana de Arte Moderna é considerada como um divisor de águas para a cultura brasileira. Por quê? Letra A. Propôs a continuação da tradição e apego à literatura clássica, mas, ao mesmo tempo, deixou-se influenciar pelos movimentos de vanguarda que eclodiam na Europa no início do século XX? Será que é essa a resposta? Vamos lá para a letra B. Antecipou as renovações artísticas que só se consolidariam a partir da década de 50, de 1950, com o concretismo,
corrente literária liderada pelos poetas Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Letra C. Foi considerada como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural de nosso país em favor de um espírito novo, moderno, que contrariasse a arte tradicional de teor conservador que predominava no Brasil desde o século XIX. E a letra D uniu técnicas literárias de maneira inédita na literatura, mesclando influências oriundas de vanguardas europeias com o naturalismo e o simbolismo, estéticas em voga no século XIX. Essa simbiose temática proporcionou a criação de uma nova linguagem que muito se lembrava daquela empregada no período barroco de nossa literatura. A resposta certa é a letra C. Então, era a letra C. Por quê? Porque o Brasil, naquele momento, vivendo tudo que a gente já falou lá na primeira aula sobre a Semana de Arte Moderna, que a gente estava no meio da Revolução Industrial, Nós estávamos vindo da Primeira Guerra Mundial, nós estávamos vindo de uma pandemia chamada gripe espanhola, que devastou o mundo, com mais de 50 milhões de mortes. Então, essa sociedade toda gritava por mudança, E o Brasil não era diferente, mas nós não queríamos seguir o Brasil, os artistas da época, os literários, Os escritores e poetas, os músicos, eles não queriam trazer simplesmente o novo de fora. Eles queriam criar seu próprio novo. E para isso, então, eles trouxeram os exemplos, o que vinha acontecendo na Europa, mas ressignificaram aqui no Brasil, trazendo para a arte brasileira, na verdade, criando uma arte brasileira, onde os mulatos apareciam nas obras, onde a música popular brasileira crescia e vinha junto, trabalhada por Villa-Lobos, junto com a erudita. Eram novas formas de se expressar que vinham trazendo a mudança, então, para esse país, tá? Muito obrigada por vocês terem participado comigo desse momento de aprendizagem, tá? Espero ver vocês de novo na sequência de outras aulas que virão a seguir, ok? Vamos falar, então, na próxima aula de modernismo no Brasil. Vamos trabalhar com um pouco mais de detalhe. Como que foi esse modernismo? Quem estava dentro do modernismo, além daqueles que participaram da Semana de 1922? Até lá, conto com vocês.